Capítulo 3. Escravo por amor. Nenhum verdadeiro cristão pertence a si mesmo. João Calvino. A Igreja de Jesus, com o passar dos séculos, distanciou-se da paixão pelo Senhor e do compromisso de obediência à sua palavra. Viveu cerca de 1000 anos a chamada Idade das Trevas. Aos poucos, contudo, desde o início da Reforma Protestante, vem sendo restaurada. Entre os muitos movimentos divinos para despertar a noiva de Cristo, um que chama a atenção deu-se no início do século XVIII, em um grupo que ficou conhecido como Moravianos. John D. Woodbridge e Frank A. James III, em sua obra História da Igreja, volume 2, da pré-reforma aos dias atuais, destacaram o movimento assim. Em 1722, quando os membros do Unitas Fratrum, Unidade dos Irmãos, um movimento da Morávia e da Boêmia, precisaram de um lugar para se refugiar da perseguição, Zinzendorf permitiu graciosamente que eles se estabelecessem em sua propriedade em Berthelsdorf. A Unidade dos Irmãos teve como origem os seguidores de John Huss. Eles construíram um vilarejo chamado Herrnhut, a Guarda do Senhor, na propriedade de Zinzendorf. No verão de 1727, Zinzendorf e alguns outros fizeram um pacto de orarem pela comunidade. Num culto de comunhão em 13 de agosto, uma poderosa obra do Espírito Santo irrompeu no meio da congregação. Algumas vezes chamado de Pentecoste Moraviano, essa ocorrência fortaleceu muito o compromisso dos moravianos com a religião do coração, a oração e estilos de vida disciplinados e missões mundiais. John Leonard Dober e David Nitschmann, dois jovens da Morávia, hoje República Tcheca, tomaram conhecimento de que na ilha de St. Thomas, no Caribe, havia milhares de escravos não alcançados pelo Evangelho. Escreveram então ao governador das Ilhas Virgens, um fazendeiro ateu, solicitando permissão para evangelizar os negros levados da África para lá. Sem conseguir anuência para emigrar como missionários, ofereceram vender a si mesmos como escravos. Dessa forma, não teriam problemas para entrar na ilha e compartilhar o Evangelho. Aqueles dois heróis anônimos estavam dispostos a levar adiante a negociação e voluntariamente viver tal nível de sacrifício. Não à toa lideraram um mover de grande despertamento espiritual para orações e missões. A parte final da história, menos conhecida de muitos, é que em termos legais, por serem brancos, eles não podiam ser vendidos como escravos, nem por si mesmos. Ainda que não tivessem a autorização para concretizar a transação proposta, avançaram no projeto até conseguirem sustentar-se com o trabalho próprio. Não foram enviados como missionários de forma tradicional, nem viraram escravos, mas tiveram permissão para trabalhar e, assim, deram início a um extraordinário trabalho evangelístico naquela região. O fato de não ter culminado em escravidão não anula a evidente disposição daqueles jovens de ir até as últimas consequências para servir a Cristo. No dia de partida para o novo lar, familiares e amigos estavam reunidos no porto, sem saber se veriam novamente John e David. Indagados sobre a razão de uma decisão tão extrema, os dois teriam permanecido calados. Depois, quando o barco já se afastava do cais, os corajosos voluntários bradaram: que através das nossas vidas, o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício. Após o episódio, a frase memorável tornou-se comum entre os moravianos. Para mim, esse relato é profundamente comovente e inspirador. Ao mesmo tempo, ele faz com que eu me sinta envergonhado. A história diz que os morávios enviaram mais de 2000 missionários a várias partes do mundo. Desistiam de seus sonhos, renunciavam ao privilégio de viver com suas famílias e deixavam tantas outras coisas de que nossa geração nem sequer considera abrir mão. Tudo em nome de agradar ao Cordeiro.
Não que seja possível pagar pelo incalculável sacrifício messiânico, mas aquelas pessoas queriam, de alguma forma, ser parte da recompensa que Cristo receberá. Com esse coração, os moravianos fizeram mais em 20 anos do que a igreja havia feito em 200 anteriores. Eles fizeram tanto, apesar de terem tão pouco. Por outro lado, nós temos feito tão pouco, apesar de possuirmos muito. O amor a Cristo e a consequente chama missionária precisam ser reacendidos na igreja de nossos dias. William Carey, considerado por muitos o pai das missões modernas, apontou os moravianos como um exemplo de cristãos que mantinham paixão por missões. Olhem o que os moravianos fizeram. Será que não podemos seguir o seu exemplo e, em obediência ao nosso Mestre Celestial, sair pelo mundo pregando o Evangelho aos pagãos? Qual a diferença entre aqueles irmãos e nós? Não creio que, quando nasceram de novo, Deus concedeu-lhes algum tipo de DNA espiritual mais avançado. Também não acho que necessariamente o chamado divino tenha sido mais forte para eles do que para os demais cristãos. Eles é que se faziam diferentes, o que transbordou em resultados. Primeiro, os moravianos oravam muito. Mantiveram uma reunião de oração funcionando ininterruptamente por mais de 100 anos. Ou seja, aplicavam a receita divina para que haja mais obreiros na seara. Mateus 9:38. Além disso, acredito que eles cultivaram tanto mentalidade como atitude diferentes da maioria das pessoas. A paixão e a entrega eram tão intensas que se manifestaram drasticamente a ponto de aceitarem viver como escravos por amor a Cristo e a sua causa. Enquanto eu refletia sobre a bela história dos dois jovens e a característica do povo moraviano, percebi quanto o comportamento deles e os resultados que obtiveram estão ligados diretamente ao amor. Nas Escrituras, encontramos uma expressão parecida: a possibilidade de ser escravo por amor, ou servo da orelha furada. Observemos o que diz a palavra de Deus. São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Grifos do autor. Êxodo 21, 1-6. Confesso que esse texto me deixou desconfortável por muito tempo. Ver a escravidão presente na cultura dos povos antigos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, é uma coisa. Ver Deus regulamentando as leis de escravidão é outra bem diferente. Sempre que comentava acerca dessa porção das Escrituras, eu ficava receoso. Não queria dar a entender que a escravidão havia sido respaldada pelo Senhor. Embora compreendesse que o propósito da lei havia sido acrescentar o fator misericórdia, o que eu não aceitava bem era a ideia de um homem servir a outro. A resolução do dilema é simples. Muitas coisas com as quais Deus precisou lidar com seu povo não necessariamente refletiam sua vontade. É o caso da poligamia, tolerada por algum tempo, mas posteriormente proibida pelo Criador. Penso que a lei do servo da orelha furada precisa ser observada por esse prisma. O Senhor transmitiu instruções acerca daquela cultura: misericórdia por parte do dono, fidelidade do lado do escravo, mas não avalizou a escravidão em si.
Além disso, há um propósito divino que ultrapassa não apenas a época de Moisés, mas todo o período em que houve escravidão. Paulo, relativo a eventos da lei mosaica, explica que tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Colossenses 2, 17. Ou seja, é sábio reflexionar eventos da antiga aliança com base em suas devidas aplicações na nova aliança. As sombras informavam sobre uma substância que ainda não era, mas logo viria. A interpretação, portanto, não deve ser apenas pontual, mas tipológica. Deus, em sua soberania, imprimiu naquela antiga prática um ensino datado para hoje. O apóstolo dos gentios afirmou aos irmãos coríntios que o mandamento "não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo", 1 Coríntios 9:9, foi dado por causa de nós, e não por causa dos bois. Embora à primeira vista o assunto central pareça ser a justa alimentação de animais que trabalham, a projeção de Deus para os dias da nova aliança era outra: o sustento dos obreiros. E a lei do escravo por amor, como pode ser vista sob a nova aliança? Porque Deus estabeleceria uma regra como a da orelha furada? Qual o propósito por trás? Eu encerro o suspense. Vislumbrando muito além da lei mosaica, o Pai Celestial abordou um aspecto importante de nosso relacionamento com Ele. Ele é dono e nós somos escravos, comprados por alto preço. Muitos não compreendem a verdade do senhorio de Jesus sobre a vida dos redimidos. Mesmo aqueles que já compreendem precisam crescer no entendimento. Ao mesmo tempo que Deus é Pai Celestial e nós somos seus amados filhos e herdeiros, Ele também é Senhor e nós, servos. É bom lembrar, é claro, que a palavra servo significa escravo. Isso é exatamente o que somos como consequência da redenção. O que é redenção? A fim de entender tanto o senhorio de Deus quanto nossa condição de servos, ou melhor, escravos, é preciso estabelecer um fundamento. O que é redenção? Para muitos cristãos, redenção é igual a perdão de pecados ou salvação. O significado, contudo, vai muito além. Redenção quer dizer resgate ou remissão. Nas Escrituras, a palavra está relacionada ao conceito de readquirir uma propriedade perdida. Vamos dar um passo atrás. Já vimos que antes de estabelecer verdades no Novo Testamento, Deus determinou que elas fossem ilustradas no Antigo Testamento. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Grifos do autor. Hebreus 10, 1. A sombra não é a substância, apesar da semelhança. As ordenanças da antiga aliança eram referentes a práticas literais, enquanto a nova aliança passou a tratar de práticas espirituais. Aquelas regras carregavam características que depois indicariam princípios, ou seja, houve um salto da literalidade à espiritualidade. É o caso da circuncisão, que deixou de ser literal para tornar-se uma experiência no coração. Romanos 2, 28 e 29. A serpente que Moisés levantou no deserto figurou uma obra futura, Cristo na cruz. João 3, 14. Decretando salvação a todo homem que olha o sacrifício e crê nele. Assim também, outros pontos da lei, como aqueles que envolviam comida, bebida e dias de festa, na nova aliança começaram a ser vistos não mais como regras exteriores, cuja desobediência acarretaria julgamento em tribunal humano, mas como uma revelação de conceitos espirituais. Leia mais uma vez.
Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Grifos do autor. Colossenses 2, 16 e 17. Também foi assim com o sacrifício de cordeiros, que os israelitas repetiram em várias cerimônias. Nos tempos de Jesus, neste mundo, João Batista apontou para o Mestre e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. O apóstolo Paulo faz coro ao referir-se a Cristo como nosso Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 5, 7. Aquele sacrifício de animal inocente, repetido por centenas e centenas de anos, tinha por objetivo fazer com que o povo de Deus entendesse uma figura revelada posteriormente, o sacrifício do Filho do Homem de uma vez por todas, em lugar de toda a humanidade. Em suma, Deus permitiu que seu povo vivesse por um tempo o que ele próprio executaria futuramente. É dessa forma que devemos olhar para a lei da redenção no Antigo Testamento, como uma prévia incompleta, porém esclarecedora do que Deus faria pelo homem. Então vamos a ela. O livro de Ruth mostra Boaz resgatando, redimindo as propriedades de Noemi. Como homem de posses, dispunha de condições e também do direito de agir como resgatador em favor de sua parente em necessidade, e o fez ao readquirir uma terra que outrora fora de Noemi, mas acabara vendida em tempos de crise. A regra mosaica era que toda dívida devia ser paga. Se o indivíduo não tivesse recursos para honrar o compromisso assumido, então deveria dar seus bens em pagamento. Se não fosse o suficiente, que entregasse suas terras. Se ainda não bastasse para a quitação, o próprio indivíduo, e às vezes até sua família, deveria tornar-se o embolso, ou seja, passaria a ser escravo do credor. Em 2 Reis 4, encontramos uma história paralela. A Bíblia fala de uma mulher viúva cujos filhos seriam levados como escravos caso a dívida da família não fosse quitada. Uma boa imagem de como funcionava a negociação na época. Só havia uma forma de fugir da escravidão: se um redentor pagasse a dívida conforme os termos da lei de Moisés. Do contrário, os filhos da viúva permaneceriam na condição de escravos até o ano do jubileu, que se repetia a cada 50 anos. Aí então, a família seria perdoada. Observe mais detalhes da lei. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e assim poderá voltar à sua propriedade. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a propriedade que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder deste, e aquele poderá voltar para a sua propriedade. Grifos do autor. Levítico 25, 25 a 28. A redenção era o pagamento da dívida feito por um parente próximo. Como explicita a própria definição do termo, redenção era readquirir o que se perdera, quer fosse uma propriedade, quer fosse a liberdade do familiar. Aqui mora o segredo. O redentor pagava pelo redimido e, portanto, ganhava os direitos de dono. Vou reformular para clarear mais. Se eu me tornasse escravo por causa de uma dívida e um parente me resgatasse, eu não deixaria de ser escravo, apenas mudaria de amo. Eu passaria então a ser escravo de meu familiar, já que ele me comprara literalmente.
E qual seria o proveito, então? De que adianta ficar livre de um e passar a ser escravo de outro? A diferença estava no Redentor. O novo dono pagava a dívida por amor, e não por motivos comerciais, já que um escravo normalmente não valia tanto. O mesmo amor pautava a relação do dono para com seu novo escravo. Ele o tratava com brandura, com misericórdia. Assim fica evidente a intenção de Deus ao regulamentar a escravidão. Ele desejava trazer amor para uma relação tão pesada, eliminando a possibilidade de tratamento indigno, seja enquanto o escravo pertencia a um dono qualquer, seja quando ele passava a ser escravo de seu parente. Toda dívida devia ser paga, mas os termos do acordo eram misericordiosos, ainda mais nas situações em que aparecia a figura do parente redentor. E é claro, o Senhor não falava apenas àquele tempo. Ele apontava simbolicamente para o Redentor de nossa alma. Ah, que profecia sobre o que estava por vir! O que Cristo fez por nós. Oro para que você não passe daqui sem ser fatalmente impactado pela compreensão daquilo que Jesus Cristo, o Redentor, fez por nós. Ele não apenas perdoou nossos pecados, mas comprou-nos para Deus. E o preço foi alto, sua morte na cruz. Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Grifos do autor. Apocalipse 5, 9b, 10. O homem tornou-se escravo de Satanás quando se rendeu ao pecado no jardim do Éden. A Bíblia declara que aquele que é vencido fica escravo do vencedor. 2 Pedro 2, 19. E foi exatamente isso que sucedeu ao primeiro casal. Eles foram separados da glória de Deus e perderam a filiação divina. Adão fora chamado filho de Deus. Lucas 3, 38. Mas a condição não se manteve após a queda. Jesus veio ao mundo como filho unigênito de Deus. João 3, 16. Mas com o objetivo de mudar tal condição. Depois de seu sacrifício, passou a ser o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. O que se aprende? Por meio de seu único filho, o Pai Celeste pôde voltar ao plano de ter outros filhos. O ponto é que Jesus foi filho único por um bom tempo, de Adão até a obra da cruz. Nesse período, a humanidade viveu em completa perda da filiação divina. Se o homem não era de Deus, era de quem? Do diabo. E não se trata de fatalismo, mas de direito. Por causa do pecado, o diabo teve liberdade para assenhorar-se tanto do homem, como em consequência também da terra, porque ela havia sido dada ao homem. Salmos 115, 16. No episódio da tentação no deserto, Satanás chegou a provocar Jesus com estas palavras: Eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Lucas 4, 6. E Cristo não as refutou nem declarou serem mentirosas. E o ciclo se fecha voltando ao contexto de dívida do Antigo Testamento. O homem e tudo aquilo que lhe pertencia passavam a ser de seu credor. Com poucos tijolos, levantamos a verdade de que, por nascer em pecado, o homem é invariavelmente escravo de Satanás. Ou seja, não nos tornamos devedores, já nascemos assim, sob o domínio de um credor maligno. Ao invés de filhos de Deus, filhos do diabo. Isso vem desde os pais da humanidade, que simplesmente reproduziram aquilo que se tornaram no ato do pecado original: escravos. E a escravidão passou a toda a humanidade.
No primeiro capítulo de Gênesis, observamos Deus avalizar a reprodução segundo a própria espécie, de modo que é incoerente classificar diferente qualquer filho de Adão. Somos todos escravos. O determinismo, contudo, é vencido pela redenção. Glória a Deus! O Filho do Homem veio pagar a dívida do pecado e, ao fazê-lo, garantiu a libertação da humanidade das mãos de Satanás. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trasladou para o reino do seu Filho muito amado, no qual temos a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados. Grifos do autor. Colossenses 1, 13, 14, TB. Observe a expressão resgatou, que aparece quando o apóstolo fala de sermos tirados do reino das trevas para o reino do Filho de Deus. O que o Messias realizou foi um resgate, porque algo estava perdido, preso. Em seguida, Paulo conecta com o seguinte, no qual temos a nossa redenção. A redenção foi o ato de compra, de resgate da propriedade perdida mediante pagamento da dívida outrora existente. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Grifos do autor. Colossenses 2, 14 e 15. O texto sagrado revela que Jesus despojou os príncipes malignos. Segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, despojar significa privar da posse, expoliar, desapossar. Isso nos leva a questionar: o que exatamente Jesus tirou desses principados malignos? O que era de posse de tais príncipes e interessava a Cristo? Eles possuíam o domínio, o senhorio sobre nossa vida. O despojo somos nós, que fomos comprados por ele, e a partir de então, voltamos a pertencer ao Criador. É precisamente dessa forma que as Escrituras se referem a nós. Somos chamados de propriedade de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Grifos do autor. 1 Pedro 2, 9. Repetidas vezes encontramos a ênfase de que Cristo nos comprou para si, e o preço foi seu próprio sangue. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. 1 Pedro 1, 18 e 19. Que verdade maravilhosa e ao mesmo tempo carregada de compromisso! O paralelo com a sombra da antiga aliança torna-se evidente. Nosso Redentor Jesus Cristo nos comprou para livrar-nos da escravidão do diabo, mas não apenas isso, também nos trasladou para o domínio de outro dono. Sim, Jesus nos fez escravos de Deus. Não deixamos de pertencer. A diferença é o dono, que dispensa apresentações. Não há melhor senhor. O que é mister considerar é que há uma consequência do ato legal de compra. A partir dele, coisa alguma que possuímos é exclusivamente nossa. Nem nossa própria vida nos pertence. Se somos propriedade de Deus e ele passou a ser nosso dono, consequentemente, tudo aquilo que nos pertence, na realidade, pertence a ele. Paulo, referindo-se ao Espírito Santo em nós, o chamou de penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Efésios 1, 14. ARC. Observe que o termo redenção aqui aparece associado à herança e possessão, pois é disso que o princípio de redenção sempre trata: resgate de propriedade.
Fomos resgatados não para nós mesmos, mas para nos tornarmos posse dele, propriedade exclusiva de Deus. Não devemos reduzir nem um milímetro. Tudo o que somos e tudo o que temos pertencem ao Senhor. Escravos de Cristo. Vamos observar mais uma vez o texto que fala do escravo por amor. São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre, de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Grifos do autor. Êxodo 21, 1-6. Tendo em vista o significado de redenção, já fica mais fácil entender nossa posição de servos, de escravos do Senhor. O trecho de Êxodo, da mesma forma, ajuda a clarear o cenário. O servo da orelha furada era conhecido na sociedade daqueles dias como alguém que escolheu ser escravo por decisão própria. Aonde quer que fosse, a marca na orelha atraía a atenção. Quem via podia presumir o posto que aquela pessoa ocupara voluntariamente. No momento em que escrevo este capítulo, estou na cidade de Arusha, na Tanzânia, numa base missionária que trabalha entre o povo Maasai. Nas reuniões que tenho ministrado aqui, vejo muitos homens de orelha furada. Resta apenas a abertura, fruto de alargador que já não usam mais. Eu diria que é praticamente impossível não reparar no furo que há em suas orelhas. Isso me fez pensar no servo que, por amor, furava a orelha. Era uma atitude de entrega permanente, mas também um anúncio público. Em qualquer lugar, o escravo da orelha furada seria assim reconhecido como quem decidiu continuar escravo quando já não era mais obrigado a tal. Não sei se você consegue vislumbrar a substância que projetou toda essa sombra, mas arrisco minha opinião antecipada. Que incrível! Acho fantástico o paralelo espiritual. Quase todas as vezes em que aparecem no Novo Testamento as palavras escravo e servo, trata-se de tradução da palavra grega doulos, que significa escravo, servo, homem de condição servil, atendente. Assume-se, então, que não houve exagero ou uso de figura de linguagem. Somos chamados pelas Sagradas Escrituras de escravos de Cristo. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Grifos do autor. 1 Coríntios 7, 22. Escravos de Cristo. É exatamente o que somos. Todas as vezes que os apóstolos classificavam a si mesmos e a outros como servos do Senhor, era esse o conceito que pretendiam comunicar. Vamos imaginar um pouco o sentimento de um servo da orelha furada. Após 6 anos de servidão, ele sabia o que esperar. No ano seguinte, seria liberto, ganharia a esperada liberdade. Fico pensando que eu, nas mesmas condições, estaria contando os dias, talvez planejando uma grande festa. É o pensamento natural. O incomum é o contrário, desejar ser escravo sem que haja imposição ou obrigação. Que conceito é este, então, abordado por Deus, de tornar-se escravo por amor? Há uma projeção simbólica que aponta para o nosso relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, ainda que o Senhor seja nosso proprietário por direito de compra pela redenção,
Ele não impõe seu senhorio. Todos fomos libertos por Cristo da escravidão. Gálatas 4, 7. Mas podemos assumir voluntariamente tal posição por puro amor. É isto que Deus espera de nós, um compromisso voluntário e permanente, exposto por meio de uma marca facilmente reconhecida por qualquer pessoa que olhar para nós. Lembre-se de que o Senhor Jesus conquistou o direito legal de ser dono, amo e senhor. Ele prefere, contudo, não usar a prerrogativa de conquistador de nossa vida. Pelo contrário, o desejo de Cristo é que, quando a liberdade nos for oferecida, escolhamos servi-lo. O servo da orelha furada não permaneceria com o seu senhor por obrigação, e sim por amor. Diferentemente de Satanás, que oprime seus escravos, Deus ama e respeita profundamente todos aqueles que o servem. Deus formatou de tal forma a lei que a única razão para alguém permanecer escravo depois de 6 anos de servidão seria o amor. O texto bíblico diz: porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre. Êxodo 21, 5. Ainda que tenha sido mencionado o fato de ele possuir família, mulher e filhos que não o acompanhariam ao ser liberto, a expressão eu amo o meu dono é o que aparece em primeiro lugar. A decisão partia de um sentimento que, acima de tudo, envolvia o senhor daquele servo. Se o amo oprimisse duramente seu escravo, é lógico que ele não desejaria continuar a servir aquele quando chegasse o tempo da liberdade. Na Bíblia, contudo, encontram-se exemplos de senhores que tratavam os servos com respeito e dignidade. É o caso de Abraão, o qual, antes de Isaque nascer, havia tornado o servo Eliezer também seu herdeiro. Gênesis 15, 2. Até mesmo na hora de buscar esposa para Isaque, Abraão fez que seu servo jurasse não trazer mulher que não fosse da parentela de seu senhor. Gênesis 24, 2 a 8. Se Abraão o tratasse apenas como escravo, ele simplesmente teria dado uma ordem. Ao pedir um juramento, o pai da fé o tratou de forma diferenciada. Mais uma vez, vemos que Deus ensinava misericórdia e tratamento honroso, mesmo no contexto da escravidão, espelho de quem o próprio Senhor é. Ele é a prova de que é possível ser um dono perfeito, um dono bom para o servo, aquele que oferece um lugar à mesa, e não grilhões. O princípio do escravo por amor se estende à nova aliança e é encontrado no ensino dos apóstolos. Observe como reconheciam a si mesmos. Paulo, servo de Cristo Jesus. Romanos 1, 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1, 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. 2 Pedro 1, 1. Judas, servo de Jesus Cristo. Judas 1, 1. A maneira com que Paulo descreve a aparição de um anjo de Deus naquele navio prestes a naufragar em Malta também revela um entendimento prático. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Grifos do autor. Atos 27, 23, 24. Veja que a expressão a quem pertenço retrata a compreensão do apóstolo de que Deus era seu dono e possuidor, enquanto a frase seguinte sustenta uma ação consequente: a quem sirvo. Ou seja, deliberadamente passara a viver como escravo do Senhor sem que ninguém o obrigasse. Havia uma submissão amorosa por parte do servo. Por outro lado, Paulo mostra que a entrega a Deus também deve ser baseada unicamente em amor. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente.
Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Grifos do autor. Romanos 8:36. O porquê de alguém escolher ser escravo por amor merece mais algumas linhas. Nos tempos da lei mosaica, quando um senhor se mostrava bondoso e generoso e o servo sentia-se bem no relacionamento, então era natural que existisse o desejo por parte do escravo de permanecer naquela posição. A decisão era compreensível, já que o padrão de vida do servo enquanto submisso àquele senhor era muito superior ao que ele desfrutava anteriormente, ou ao que poderia ter se ficasse livre. Um outro texto, em Deuteronômio, aborda alguns desses detalhes. Se, porém, o escravo disser: não quero me afastar de você, porque ama você e a sua casa, e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Grifos do autor. Deuteronômio 15, 16 e 17. Esse trecho também enfatiza que a decisão era devida ao amor. A pergunta é: o que gera essa resposta de amor? O versículo diz: por se sentir bem com você. Foi daqui que tomei por empréstimo a expressão usada no parágrafo anterior. Na prática, lembrando que o praticado não necessariamente refletia a vontade divina, qualquer bondade que o servo manifestasse para com seu senhor não era mais do que obrigação. Por outro lado, o senhor não tinha obrigação nenhuma de tratar bem seu servo. Quando assim procedia, conquistava o coração do escravo. Semelhantemente, o que nos leva a amar o Senhor Jesus é o entendimento de seu amor por nós. Quando compreendemos quanto Ele nos ama, somos constrangidos a uma resposta de amor. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Grifos do autor. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Outras versões preferiram o amor de Cristo nos constrange. Adiante, no capítulo Dívida de Gratidão, explorarei o assunto, mas cabe aqui lembrar que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Nessa ordem, o servo da orelha furada decidia pela escravidão vitalícia como uma resposta de amor ao amor recebido. Primeiro, ele nos amou, então amamos a ponto de sujeitar-nos a 1. Renunciar à liberdade. 2. Viver para obedecer ao Senhor. Agora vejamos como esses dois pontos definem a caminhada cristã. Renunciar à liberdade. A primeira coisa que o escravo por amor fazia era renunciar à liberdade a que tinha direito. Decidia por vontade própria permanecer na servidão. Aqui se estabelece o primeiro paralelo. Nossa experiência com Cristo abrange, além dos ganhos, perdão de pecados e salvação eterna, um firme compromisso. Abrir mão do controle de nossa própria vida para viver em plena rendição ao senhorio dele. O entendimento do senhorio de Cristo tem sido roubado da atual geração de crentes. Pregamos que as pessoas precisam aceitar Jesus como Salvador, mas o ensino bíblico vai muito além. Devemos reconhecê-lo como Senhor. É claro que a consequência de nos rendermos ao seu senhorio é a salvação. Contudo, a palavra de Deus enfatiza que ainda assim devemos confessá-lo como Senhor para sermos salvos. Mais uma vez, Deus indica que não forçará ninguém a nada. Quem faz a confissão é o homem. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor
e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Grifos do autor. Romanos 10, 9 e 10. A palavra grega traduzida por Senhor é kurios, proveniente de kuros, que significa supremacia. De acordo com Strong, kurios é aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre a qual ele tem o poder de decisão. Mestre, senhor, o que possui e dispõe de algo, proprietário. Alguém que tem o controle da pessoa, o mestre. No Estado, o soberano, príncipe, chefe, o imperador romano. Um título de honra que expressa respeito e reverência e com o qual os servos tratavam seus senhores. O ato de confessar a Cristo como Senhor, portanto, é o reconhecimento da essência da redenção, admitir que Ele nos comprou das mãos de nosso credor e fez-nos propriedade sua. Parte de nós a decisão de não receber liberdade, mas permanecer servos, agora sob o domínio de Deus. Isso significa que nos tornamos seus servos porque Ele pagou o nosso preço, mas também porque entendemos o que Ele fez e decidimos viver sob seu senhorio. Na confissão de Jesus como Senhor, está também implícita a renúncia voluntária da liberdade. Caminhar com Cristo consiste em desistir de ser dono da própria vida e entregar o controle absoluto a Deus. Mesmo quando Ele delega o controle às nossas mãos, nós perguntamos que botão apertar, de que forma, com qual intensidade, quando. Temos liberdade para tudo, mas nada queremos sem a direção, condução e supremacia de nosso Senhor. A liberdade de escolher, não pertencer a nós mesmos, mas a Ele, é a única liberdade que nos interessa. Muitas pessoas procuram adaptar o Evangelho à sua vida, mas isso nada mais é que impossível. A nossa vida é que deve ajustar-se ao Evangelho e aos princípios divinos, nunca o contrário. Entrar no reino de Deus é muito mais sério e profundo do que a maioria de nós percebeu. Envolve cessão total e restrita. Para entranhar a profunda dimensão de entrega demandada pelo ato de compra do resgatador, gostaria de fazer uma pergunta importante e analisar biblicamente a resposta. Tanto a pergunta como a resposta envolvem verdades que deveríamos não apenas depreender bem, mas pregar a outros. Quanto custa o reino de Deus? Tudo o que você tem. Veja o que Jesus ensinou. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Grifos do autor. Mateus 13, 44 a 46. O que significa vender tudo para adquirir o reino de Deus, prefigurado no campo e na pérola? Nós sabemos que a salvação não pode ser comprada por ninguém. Trata-se de uma dádiva, um dom gratuito. Na verdade, foi Deus que, pela morte de Jesus Cristo na cruz, comprou-nos. Temos, porém, que reconhecer a redenção divina, o resgate de nossa vida por meio de uma confissão. Isso Deus não faz pelo homem. Deus deixou o campo ou a pérola para serem encontrados, mas definiu uma entrega que precisa ser feita por parte do próprio homem. Em outras palavras, ele não reivindica o direito de dono enquanto o homem não se entrega voluntariamente como escravo. É justamente o ato de admissão que personaliza tudo. O que Jesus fez por toda a humanidade torna-se real para nós que o confessamos como Senhor. O direito divino de posse sobre tudo o que somos e temos é então validado. Como?
não apenas pelo nosso desejo de que ele nos tenha por completo, mas pela manifestação desse querer em uma confissão de seu senhorio. É como se o Senhor explicasse na parábola que nossa oração de aceitação de Cristo não se firma apenas sobre palavras, mas sobre a venda efetiva e voluntária de quem somos e tudo que temos. A confissão exterioriza a renúncia da liberdade. E é importante lembrar, tal confissão deve ser acompanhada pelas atitudes do servo. Primeiramente, precisamos crer no que ele fez para adquirir direitos de dono sobre nós, ou seja, compreender o que de fato é redenção. Esse entendimento, então, conduz-nos a confessar que não somos mais donos, ou melhor, a desistir de sermos donos. Além de atestarmos que ele nos possui porque pagou o nosso passe, estamos admitindo que quem nos comprou é simplesmente o melhor dono que se poderia ter. Muito melhor que nosso antigo dono, obviamente, mas muito melhor do que nós mesmos como donos. Estamos declarando legítimo o senhorio dele. Jesus é nosso único proprietário. Em suma, o reconhecimento de que ele passou a ser nosso dono implica não apenas sermos trasladados do domínio das trevas, mas uma desistência de continuarmos a ser donos de nós mesmos. Essa entrega é que compra o campo ou a pérola. Portanto, servir a Cristo depende necessariamente de desistir de tudo o que somos e temos para viver de forma intensa e devotada a Ele. É isso o que o apóstolo Paulo declara. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Filipenses 3, 7 e 8. Atente para esta frase. Por causa dele, perdi todas as coisas. É claro que o apóstolo não estava reclamando que as coisas foram arrancadas dele. Apenas destacava que perdeu tudo por amor. Em outras palavras, ele desistiu. Ele abriu mão de tudo por Jesus. É esse coração de amor ardente que legitima a obediência. João Calvino, um dos grandes reformadores, declara em O Livro dos Salmos: a obediência forçada ou servil não é de forma alguma aceitável diante de Deus. Ele também afirma: verdadeira obediência apropriadamente se distingue de uma constrangedora e escrava sujeição. Todo serviço, pois, que porventura os homens ofereçam a Deus, será fútil e ofensivo a seus olhos, a menos que, ao mesmo tempo, ofereçam a si próprios. E, além do mais, esse oferecimento por si mesmo não é de nenhum valor, a menos que seja feito espontaneamente. Não penso que Calvino negava a relação que apresento entre o escravo por amor e a obediência. Na verdade, ele a justificava. Se falarmos só de escravidão, sem o conceito de amor, não teremos o quadro completo. A obediência deve ser uma expressão espontânea de nosso amor ao Senhor. Amor que nos fez almejar seu senhorio, anunciar publicamente que pertencemos a Ele e renunciar à liberdade para servi-lo. Vimos que primeiro vem a confissão e depois a renúncia da liberdade, sem imposição. Essa consciência do senhorio de Cristo se encarrega de levar-nos a deixar de viver para nós mesmos. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Grifos do autor. Atos 20, 24. Não somos mais senhores de nós mesmos e precisamos admitir, atestar, legitimar, dizer que é essa a posição que desejamos. Não estamos mais no controle de nossa vida e esse lugar é plenamente seguro. Não vale a pena liberdade nenhuma que não seja sob o senhorio de Cristo. Não há lugar melhor do que a casa de nosso amo.
a quem não apenas dedicamos trabalho, mas aprendemos a amar. Não abdicamos da liberdade por imposição, mas voluntariamente. Afinal, ele nos amou tanto que despertou amor em nós. Aceitamos que ele nos compre porque queremos ser dele. Aí entra a parte prática. Nesse ambiente de renúncia da liberdade, ergue-se um objetivo: viver não mais para nós mesmos, mas para nosso dono e pelo que a ele importa. Como escravos de Jesus, nosso desejo deve ser cumprir sua vontade, e não nossos próprios planos e desejos. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Grifos do autor. Tiago 4, 13 a 15. Ser escravo por amor significa tanto renunciar à própria liberdade, quanto viver para satisfazer a vontade de nosso Senhor e Salvador. A obediência aparece como consequência. Antes de passar ao tema obediência, quero dirimir uma possível dúvida. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Grifos do autor. Gálatas 5, 1. Se estamos falando de renunciar à liberdade, por que Paulo cita uma liberdade à qual devemos nos apegar? São assuntos distintos. O apóstolo falava de ser livre da escravidão anterior a Cristo, o que se aplica tanto aos que estavam colocando-se novamente sob a lei mosaica, como também aos que se submetem mais uma vez à vida de pecado. Ou seja, Paulo discorria sobre ser livre do pecado, e não sobre simplesmente viver livre, fazendo o que se quer, quando se quer, a torto e a direito, depois de Cristo nos comprar. Seria contradizer o que ele mesmo disse quando chamou os cristãos de escravos de Cristo. 1 Coríntios 7, 22. O apóstolo não avalizava uma vida libertina como se fôssemos donos de nós mesmos. A liberdade para a qual Cristo nos libertou é aquela em que vivemos livres das cadeias do pecado, o que não muda o fato de que fomos comprados e passamos a servi-lo. Somos livres do antigo dono e livres para decidir pela orelha furada. Então viramos escravos por amor. Agora veremos que a vida de obediência é uma expressão dessa renúncia à liberdade de um servo que amou muito ao seu Senhor. Mais que adoração, obediência. Em fevereiro de 2002, o Senhor me conduziu a liberar uma palavra profética ao ministro de louvor e adoração, Chris Batiston, na ocasião de sua ordenação pastoral. Disse-lhe o seguinte: o Senhor não levantou você somente para ensinar seu povo a adorar, mas principalmente para ensiná-lo a amar ao Senhor Jesus. Aquela frase me incomodou. Sempre imaginei que a adoração fosse a maior expressão de amor a Deus. A verdade é que nem sempre a adoração de alguém é expressão do amor desse alguém. Todo aquele que ama a Deus certamente o adorará. Mas nem todo aquele que adora a Deus necessariamente o ama ou expressa amor a ele por meio da adoração. Por mais preciosa e poderosa que a adoração possa ser, há algo mais que Deus espera de nós: obediência. Quando analisamos a figura bíblica do servo da orelha furada, vemos que o mesmo ato de amor que conduziu à renúncia da liberdade também submeteu a condição de plena obediência ao dono. Simples e forte, um servo deve obediência ao seu senhor. O próprio Jesus declarou que ele espera isso de nós. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas 6:46, ARA.
Se entendemos que o legítimo título de Senhor é fruto da redenção que nos fez propriedade dele, não faz o menor sentido chamá-lo de amo e dono e não obedecer ao que ele ordena. Falamos e cantamos sobre o senhorio de Deus, mas nossas ações são muitas vezes contrárias ao que declaramos. Nosso Senhor espera mais que um culto de lábios. Ele quer obediência. Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Grifos do autor. Marcos 7, 6-8. Uma adoração vã, de acordo com as Sagradas Escrituras, é definida por um coração distante de Deus. Este é caracterizado, por sua vez, pela rejeição aos mandamentos divinos em vez da obediência a eles. Observe: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então disse: Eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito: Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Grifos do autor. Salmo 40, 6-8. Mais do que sacrifícios, que eram a maior expressão de adoração no Antigo Testamento, Deus estava interessado em que alguém fizesse sua vontade, guardasse sua lei. O que ele queria? Obediência. Uma nota de rodapé na nova versão internacional NVI da Bíblia, referente ao Salmo 46, comenta que há outra possibilidade de tradução para abriste os meus ouvidos, furaste as minhas orelhas. Alguns acreditam ser referência ao servo da orelha furada, o escravo por amor, que passava a viver para obedecer a seu senhor. A Almeida, Revista e Corrigida, traduziu assim: As minhas orelhas furaste. A conexão com o conceito do escravo por amor parece ainda mais clara quando observamos que, na sequência, o salmista fala sobre ser agradável fazer a vontade de Deus. Cabe bem citar as palavras de Agostinho de Hipona: agrada mais a Deus a imolação que fazemos da nossa vontade, sujeitando-a à obediência, do que todos os outros sacrifícios que possamos lhe oferecer. Um capítulo inteiro será dedicado a falar de obediência como expressão de amor a Deus. Aqui, no entanto, quero frisar que se trata de algo ainda mais elevado que a própria adoração. Ficou claro que a Bíblia revela que Deus não quer adoração sem obediência. Agora é hora de mostrar que o Pai Celestial não está apenas interessado em que a obediência acompanhe a adoração. Existe uma diferença de energia. O anseio do Criador é mais forte pela obediência do que pela adoração em si. Por isso, as Escrituras declaram que obedecer é melhor do que sacrificar. Porém, Samuel disse: Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei. Grifos do autor. 1 Samuel 15, 22 e 23. Mais do que adoração, Deus quer obediência. Percebemos isso em várias porções da Bíblia. Observe o protesto divino por meio do profeta Jeremias a uma geração que preservava o ritual de adoração, mas sem ter um coração submisso ao Senhor. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios, mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo.
Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir nem atender, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas. Mas vocês não quiseram me ouvir nem atenderam. Foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais. Grifos do autor. Jeremias 7, 22 a 26. No Monte Sinai, o que Deus pediu ao seu povo foi obediência e não adoração. Eu nunca havia reparado na afirmação do profeta, mesmo tendo lido diversas vezes, e lembro-me do dia em que meus olhos se abriram. Precisei voltar à leitura de Êxodo, que é a referência citada pelo profeta Jeremias, para conferir o que não percebera antes. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e aguardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Grifos do autor. Êxodo 19, 3 a 8. O que Deus sempre quis foi obediência como característica principal de um povo exclusivamente dele. Se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Vimos anteriormente que o maior mandamento dado é o de amar ao Senhor. Outro fundamento se soma: a obediência é a prova de que o maior mandamento está sendo observado. Não é qualquer expressão, mas precisamente aquela que Deus deseja. A entrega total de nossa vida, uma vida de completa submissão, a obediência como respaldo para qualquer sacrifício. Esses são os frutos que Deus espera colher de nosso amor a Ele. Permita-se parar aqui e repensar o dia em que confessou Jesus não apenas como Salvador, mas como Senhor e dono de sua vida. O que Deus sempre desejou foi que você respondesse com amor ao amor que Ele expressou, pagando o preço de seu resgate. Como? Com um cântico de adoração? Muito mais. Não se trata de um amor só de lábios, mas aquele que se manifesta na opção voluntária pela orelha furada. Não subestime o significado dessas verdades. O servo que o Senhor deseja chamar de propriedade particular é um escravo por amor, estabelecido sobre duas fortes prerrogativas: renúncia à liberdade e compromisso com uma vida de obediência. Sua confissão de fé em Cristo não significa menos. Se você não percebeu antes, tudo bem. Apenas não se permita prosseguir, dono de si,